Sinceramente, pai, não respondi ninguém. Na realidade tá tão difícil pra mim. Jesus, não quero contar pra ninguém as coisas que eu só conto pra ti. Mas quando me perguntam se eu tô bem, eu lembro que eu tô pra desistir. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro quanto está difícil pra poder lutar. E passa um filme aqui das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só tu assistiu. E ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me perguntam, eu respondo assim. Contigo eu sei que vai ficar. Recebe a palavra, vai ficar tudo bem. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro quanto está difícil pra poder lutar. E passa um filme aqui das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só tu assistiu. E ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me perguntam, eu respondo assim. Eu tô bem porque tem alguém que sempre fica aqui. E quando tudo só piora,
Vamos ao nosso devocional. A palavra de hoje fala sobre o caminho está aberto. Nosso texto se encontra no livro de Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 51. Diz assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes. De alto a baixo, a terra tremeu e as rochas partiram. No templo de Jerusalém existia um lugar onde somente o sumo sacerdote tinha permissão para entrar. E isso ocorria anualmente debaixo de um rigoroso ritual judaico. Isso acontecia porque naquele lugar representava o local onde estava a presença de Deus, o que exigia muita reverência e zelo. Mas por que trazer essas informações? Para que possamos entender a profundidade da obra e do sacrifício de Jesus. No templo, havia um véu que separava o lugar da presença de Deus, que o tornava inacessível a outras pessoas. Mas, ao Jesus consumar sua obra na cruz, esse véu se rasgou, simbolizando que agora todos nós temos acesso ao Pai por meio de Jesus. Isso significa que eu e você temos acesso à presença de Deus. Podemos nos tornar filhos e usufruir dessa paternidade que dá sentido e propósito à nossa vida. Para isso, basta reconhecer o sacrifício de Jesus por nossos pecados. Não são necessários complexos rituais ou obras que venhamos a praticar, mas apenas o sincero reconhecimento de Jesus como Salvador e a disposição de viver uma vida que agrada a Deus. Nada do que você fez um dia fará Deus Pai amar menos você, pois Jesus morreu na cruz e levou sobre si os nossos pecados. Contudo, basta o seu arrependimento para que o perdão seja estabelecido, porque o véu já foi rasgado e a graça já foi liberada sobre nossa vida. Saiba que o Pai tem planos, sonhos e propósitos lindos para você. Por isso, não perca mais tempo. Não viva como se o véu não tivesse rasgado, pois você tem um Pai que está de braços abertos, pronto para ter um relacionamento intencional com seus filhos, abençoá-los e amá-los. Corra para os braços do Pai, porque somente Ele tem o melhor para a sua vida. Amém. A nossa palavra-chave é acesso e a nossa palavra de meditação diz assim: em Jesus, os seus pecados são perdoados e Ele não se lembra mais deles. Amém. Como esse texto que falou do véu que se rasgou e de Jesus que Ele cumpriu e nos deu esse acesso direto ao Pai, às vezes a gente fica esperando alguém orar por nós, alguém fazer um jejum, alguém vir falar alguma coisa. Tudo isso é importante, tudo isso é válido. Mas a gente saber que por menos incapaz que a gente se sinta ou sem forças para caminhar, a gente tem esse acesso. Nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode calar a nossa voz. Se a gente tem voz, se a gente pode se mover, se a gente pode ler a palavra de Deus, tudo isso, se a gente pode ouvir um louvor, essas coisas nos faz conectar com Deus. E isso é real, isso é possível, porque a palavra fala que o véu ele se rasgou de cima a baixo. E aquele que por meio de Jesus Cristo crer tem esse acesso. Então, se a gente não consegue orar, mas a gente consegue ler a palavra, que a gente leia. Se a gente não consegue ler, mas consegue escutar um louvor, escutar algo que nos direciona a pensar em Deus, que seja louvando, que seja ouvindo. Se a gente sente que a gente consegue se expressar mais cantando um louvor, que a gente cante um louvor, entende? Mas usar os nossos sentidos para nos conectarmos com Deus, porque nós somos movimento, nós somos sentido, mas que a gente não deixe isso passar,
e não invalidando a oração do outro, a intercessão do outro, mas a gente ter essa iniciativa. Acho que isso é importante. E Deus, Ele nos espera todos os dias. Amém? Deus abençoe seu dia.